Jesus. Amém? Acompanhe comigo. Mateus 12:46 diz o seguinte: quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram, ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe, meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Louvado seja Deus. Amém? Jesus estava reunido com o povo, os discípulos e algumas pessoas dentro de uma casa. E ali estava Jesus pregando a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus às pessoas, falando do amor de Deus para as pessoas. Só que o povo havia comentado para a família de Jesus que Jesus estava ficando louco, que Jesus estava ficando louco porque estava falando de coisas contra a lei, contra os sacerdotes, contra a lei de Moisés. Então eles entenderam que deveriam ir lá dar um conselho a Jesus e saíram, se dirigiram até lá. Chegando lá, Jesus está dentro de uma casa, com uma multidão dentro de casa, e Jesus falando a respeito do reino de Deus, falando a respeito da palavra do Senhor, da salvação. Então ela pergunta pelo filho dela e ela manda chamá-lo. A mãe de Jesus, Maria, mas os irmãos dele, que Jesus tinha irmãos. Jesus tinha irmãos. Então a mãe dele e os irmãos diz assim: olha, chama lá ele. E a pessoa vai lá e dá um recado: mestre, olha, eis que tua mãe e teus irmãos estão aí fora te chamando. Jesus não quis ser bruto nem ignorante. Jesus não quis menosprezar a autoridade que Maria tinha como mãe. Jesus aproveitou o momento para dar um exemplo. Jesus aproveitou o momento para falar de quem realmente é a família de Jesus. Ele aproveitou para falar de quem realmente era os seus irmãos, quem realmente era, falando num âmbito espiritual, falando em uma dimensão espiritual. Claro que Jesus tinha os irmãos de sangue, filhos de Maria com José, tinha Tiago, Judas, tinha lá as irmãs dele, Jesus tinha e os irmãos, mas Jesus estava falando dos irmãos espirituais. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, aqui estão minha mãe e meus irmãos, todos aqueles que estão ouvindo e fazendo a vontade do meu Pai, ou seja, praticando a palavra de Deus. Quando nós estamos reunidos em um lugar como esse, em uma casa, como aquele povo estava com Jesus, ouvindo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, buscando ouvir o Senhor, nós nos tornamos a família de Jesus. Nós nos tornamos a família de Cristo, ou seja, somos incluídos na família do Senhor. Deixamos de ser meras criaturas e nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Quando nós abandonamos as nossas prioridades e priorizamos estar dentro da casa, ouvindo Jesus falar, ouvindo a palavra do Senhor, nós deixamos de ser meras criaturas, meras pessoas comuns, e nos tornamos filhos do Pai. E quando nos tornamos filhos do Pai, nos tornamos irmãos de Jesus, a família de Jesus. Nos tornamos assim. A gente fica preocupado às vezes com nossa mãe, com nosso irmão, com as pessoas que estão aí fora, que são nossos entes queridos, mas não nos preocupamos em fazer parte da grande família do Senhor. Não nos preocupamos em fazer parte da grande família de Deus. Não nos preocupamos. Precisamos nos preocupar
em ser parte da família de Deus. Precisamos. E ele é bem claro quando ele diz assim: olha, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E Jesus pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então ele aponta para os discípulos, ou seja, os irmãos de Jesus são os discípulos dele. Quando eu e você nos tornamos discípulos do Senhor, olha, nos tornamos a família de Cristo. Nos tornamos a família do Senhor. Você vai ouvir lá em Romanos capítulo 8, abra comigo, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 29. Você vai ouvir o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: olha, ele diz assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com quem? Com o Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre os muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas também o aceitou. E não somente o aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Ou seja, olha, Jesus foi o primeiro exemplo de filho, e nós somos parecidos com Jesus, irmãos de Jesus. Como ele tinha dito: quem ouve e pratica a palavra do meu Pai são meus irmãos, são minha família, são a minha família. Deus chamou você para ser filho. Deus chamou você para ser a família dele. Quando Deus criou Adão, o propósito de Deus foi formar uma família para ele. Quando Deus criou Adão e colocou no Éden, ele colocou lá, não foi um empregado, ele não colocou um servo lá, ele não colocou lá uma pessoa, um zelador do jardim, ele não colocou lá uma pessoa para fazer os caprichos dele. Não, Deus colocou Adão para ser filho, para ser a família dele. Façamos o homem nossa imagem e semelhança, ou seja, meu filho igualmente a mim. Eu gerei Adão como filho, como a minha família, Pai, Filho, Espírito Santo e Adão. Mas Adão peca, Adão transgride, Adão deixa de ouvir a palavra de Deus e dá ouvido à voz da serpente, e naquele momento se tornou a criatura. Mas Jesus veio e tirou o pecado do homem e colocou de novo o homem na condição de filho. E todos aqueles que dão ouvido à voz de Jesus, a palavra pregada por Jesus, a palavra ensinada por Jesus, a palavra anunciada no coração das pessoas, e aceita o sacrifício que foi feito por Cristo, se torna a família de Deus, volta à essência de filhos, se torna parecidos com Jesus. Hebreus capítulo 2, verso 11. Olha o que está escrito. Hebreus 2, 11. Olha o que está escrito. Por isso que a gente tem que ter essa visão. Nós precisamos ser a família de Cristo. E a família de Cristo não é só a pessoa que vem à igreja. Não, é a pessoa que ouve. É a pessoa que pratica, que está lá presente, reunidos, ouvindo Jesus falar. Diz assim: Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, olha, tem o mesmo Pai. Tem quem? O mesmo quem? Pai. Quem é o Pai? Deus. Deus. E por isso, é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de quê? De irmãos. Jesus não se envergonha de chamar de quem? De irmãos. Como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Olha que Jesus diz assim: olha, eu não me envergonho de chamar vocês de irmão. Eu não me envergonho de chamar vocês de quê?
de irmão. Quando Jesus estava naquela casa, muitas pessoas devem ter olhado assim e dito assim: eita, ele está maluco, a mãe dele está lá fora, a mãe dele está ali, ele está chamando ele, e ele disse que a mãe dele naquele momento não era a mãe dele. Não, Jesus não estava dizendo que Maria não era. Os irmãos dele estão ali fora chamando. Jesus quis dizer que todos aqueles que fazem a vontade de Deus se tornam sua família, é incluído na família dele, e ele não tem vergonha de assumir publicamente, dizendo: você é meu irmão, você é parte da minha família, faz parte da família do meu pai. Se é filho de Deus, é meu irmão. Se é filho de Deus, é meu irmão. Quando você se torna filho e não criatura, você é irmão de Jesus. Você faz parte da grande família do Senhor. E nós temos que entender o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui, olha, nós estamos aqui, pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando você está aqui fazendo a vontade de Deus, você se torna irmão, irmã e mãe de Jesus, família de Cristo, ou seja, a família. Você está aqui só para visitar ou para ser família de Jesus? Você está aqui só para ouvir ou para obedecer à vontade de Deus e se tornar filho e ser a família de Jesus? Você está aqui só por simplesmente estar ou para ser a família de Jesus? Você precisa ser a família de Jesus. Eu preciso ser a família de Jesus. Eu preciso estar incluso como irmão de Cristo. Eu preciso. Eu não quero ser somente, olha, o irmão do carpinteiro. Eu não quero ser somente o filho de José, como Tiago era, como Judas era. Não era Judas Iscariote, não. Judas que escreveu a epístola de Judas lá, o irmão de Cristo. Tiago, irmão de Cristo. Eu não quero ser apenas uma irmã de Cristo na terra, não. Eu quero ser filho de Deus, irmão de Cristo, glorificado. Eu quero ser a família de Jesus, verdadeiramente. E ele diz que não se envergonha de me chamar de irmão, quando a gente faz a vontade do Pai. Ele diz assim, ó: pois quem faz a vontade do quê? Do meu Pai. Precisamos fazer a vontade de Deus para ser família de Jesus, e não a nossa vontade. É momento da gente buscar isso, da gente buscar. Você já reparou que a gente tem essa tendência de a gente não entender o chamado de Jesus? Jesus diz assim, ó: olha para os discípulos dele. Ele olha para os discípulos. Os discípulos faziam o quê? Seguia Jesus, fazia a vontade de Jesus, obedecia a Jesus, vivia por Jesus. A vida deles era totalmente de Jesus, fazendo a vontade do Pai. Por isso que Jesus deu o exemplo. Por isso que Jesus, ele falou: olha, essa aqui é a minha família. Você está aqui hoje, sendo a família de Jesus, porque você está reunido aqui dentro, ouvindo a palavra de Deus. Você está aqui hoje, reunidos em nome dele, fazendo a vontade do Pai. Você é irmão de Jesus. Você é a família de Cristo. O sangue dele corre nas suas veias. Ele te deu o sangue dele, derramou por você, comprou você, te trouxe de volta, lhe colocou no estado de filho novamente. Ele te transportou, te tirou do reino das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele te deu uma nova chance de você crer e fazer a vontade do Pai e se tornar a família dele. Não seja criatura, seja irmão de Jesus. Não seja o empregado, o servo, seja irmão de Jesus. Não seja os que estão lá de fora da casa, não, seja o que está dentro. Os que estão dentro reunidos em nome dele. Amém?